Com as bênçãos de Deus, damos início à 73ª sessão extraordinária da 7ª legislatura. Solicito ao vereador Enivaldo fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Salmos 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Solicito ao vereador Geraldo Atleta fazer uma leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos e aproveito fazer a leitura de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Artigo 13 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada Estado. Artigo 71 do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. A criança e adolescente tem direito à informação, cultura, lazer, esporte, diversões, espetáculos e produtos e serviços que respeitam sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Solicito ao secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Eduardo da Delegacia, professora Meire Barbosa. Presente. Enivaldo presente. Geraldo Atleta. Bengala. Dr. Alexandre Amaral. Beto. Renatinho Watanabe. Edmo Bofetti. Agradeço a presença e convido para compor a mesa o senhor Freide Henrique Freitas Oliveira. Solicito ao secretário que faça a leitura do requerimento número 40 de 2020. Requerimento número 40 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, em face do pronunciamento na Rádio Cidade de Alumínio do senhor prefeito municipal, na presença do deputado federal Paulinho da Força e do seu assessor de assuntos políticos, senhor Freide, considerando que o senhor prefeito afirmou de que está aguardando a aprovação dos vereadores para asfaltar o bairro da Oncinha, considerando que o município, segundo o senhor prefeito municipal, recebeu R$800 mil do pré-sal e que pretende remanejar R$800 mil para a pavimentação asfáltica, é que requeremos a mesa em regime de urgência, ouvindo o plenário com fundamento no artigo 27, inciso 15 da Lei Orgânica Municipal e do artigo 284 do Regimento Interno, a convocação do servidor Freide Henrique Freitas Oliveira para prestar esclarecimentos referentes aos recursos, projeto e remanejamento mencionado na entrevista. Mais especificamente, R$932 mil para a saúde, R$1.600.000 para a pavimentação, R$250 mil para a construção de praça, destinação por parte do deputado Paulinho da Força, de R$1.200.000 para a pavimentação e as providências para a construção de creche com recursos destinados pelo deputado Paulinho da Força. Sala das Sessões, plenário vereador Orlando Silva, 3 de fevereiro de 2020, Geraldo Atleta, vereador, Enivaldo, vereador, Dr. Alexandre Amaral, vereador. Passo a explicar o rito da presente sessão. Os autores do requerimento terão o prazo conjunto de 15 minutos para a explanação dos motivos da convocação e solicitação dos esclarecimentos. O convocado, no caso o senhor Freide, também terá por 15 minutos a palavra para suas explicações, para explicações solicitadas. Na ordem da lista de chamada, os senhores vereadores terão a palavra por 5 minutos para formular questionamento ao convocado, e o convocado, na contrapartida, terá o direito de resposta por 10 minutos para as questões que forem convocadas dentro desses 5 minutos de cada vereador. O vereador, então, terá uma réplica de 5 minutos e o convocado terá, então, mais 10 minutos para responder a réplica em tréplica. Então, esse é o quesito. Então, agora passa a palavra aos autores do requerimento por 15 minutos. É apartado ou não? Com apartes. Senhor presidente, senhores vereadores, senhor Freide, aqui que atende a convocação da Câmara Municipal de Alumínio, inicialmente nós queremos
lembrar que o requerimento foi redigido com base em acontecimentos em nossa sociedade, principalmente nas redes sociais, e também naquele que o pessoal chama boca a boca, boca pequena, né, de assessores do prefeito. Mas nós fazemos a convocação dentro daquilo que é oficial, e de oficial estava circulou-se nas redes sociais um vídeo gravado pelo prefeito, numa entrevista à rádio da cidade, de que, e principalmente, como eu disse, a boca pequena, muitos dos assessores do prefeito, dizendo que o prefeito aguardava a aprovação da Câmara Municipal para a pavimentação do bairro Oncinha. E quando dizia aguardava, eles incrementavam a informação dizendo que o projeto já estava na Câmara Municipal. E isso aconteceu durante o mês de janeiro. No dia 3 de fevereiro é que foi aprovado esse requerimento, há pouco tempo lido aqui nessa sessão. No dia 4 de fevereiro, depois de aprovado o requerimento discutido aqui na Câmara Municipal, o senhor prefeito municipal publicou um outro vídeo nas redes sociais, dizendo que encaminharia à Câmara Municipal projeto de lei com a finalidade de pavimentar parte do bairro Oncinha. E o projeto, de fato, veio no dia 7 de fevereiro, e depois do ofício da presidência da casa, do vereador Eduardo, presidente da casa, mandou inclusive o projeto mostrando o trecho que deverá ser pavimentado. O fato é que também nessa entrevista foi mencionado, na presença do deputado federal Paulinho da Força, de que ele encaminhou através de emenda R$920 mil para utilizar-se na saúde. Então, o primeiro questionamento: onde será utilizado, investido o valor de R$920 mil na área da saúde? O outro questionamento é de que a praça, também mencionada na entrevista, para se construir na Vila Alfa, que já foi aprovada pela Câmara Municipal, quando vai começar a obra, se já tem projeto executivo. E também, quanto à pavimentação no bairro Oncinha, o prefeito informa que, e depois o projeto de lei também, que R$800 mil destinado pelo pré-sal. E como se justifica o remanejamento de verba de mais de R$800 mil de outras rúbricas para pavimentar o bairro Oncinha? Esses são os primeiros questionamentos que nós queríamos fazer com relação a esse requerimento. Queria ver se o vereador Nivaldo, que também é autor, tem alguma coisa para complementar. Com base nestas informações que o senhor Geraldo Atleta acaba de passar também, né, a retirada dessas verbas, que tudo indica serão tirados R$250 mil da ampliação do cemitério, né, se já tem alguma coisa prevista para o cemitério, para estar retirando essa verba de lá, né? Então, somente acrescentando essa questão também. Se vai ser, continuando então, os 15 minutos ainda, se esses R$250 mil o prefeito não vai utilizar para essa finalidade, e por que não vai utilizar para essa finalidade? São esses questionamentos. Como os autores do requerimento têm mais nada a declarar, a gente passa a palavra ao convocado, o servidor Freire, para que dentro de 15 minutos, também com a parte, possa realizar as explicações dos 4 itens que lhe foram apontados. Com a palavra, Freire. Oi.
Boa noite a todos, senhor presidente, senhores vereadores. Primeiro, é um prazer imenso estar aqui nessa casa de lei, a qual tenho o maior respeito por esta casa. Pois vamos lá. Referente à vinda do deputado, o qual o vereador Geraldo citou, no dia 22 de janeiro, que ele esteve na rádio fazendo uma entrevista, referente a esses recursos, dos R$932 mil para a área da saúde. Isso é um recurso federal que o Paulinho, no ano passado nós tivemos em Brasília, ele se comprometeu com o prefeito em ajudar com recurso para a área da saúde, e no final do ano, para fechar o ano, a gente foi contemplado com esses R$932 mil, que é uma grande relevância para a área da saúde, quanto precisa de tanto ajuda, né? E esse dinheiro, ele veio com a emenda direcionado ao orçamento de saúde. Então, o prefeito, ele pode utilizar esse dinheiro da melhor forma possível, na área de compras, de equipamento, de insumos, né? E reformas, porque cada emenda... Não, parte. Pois não, vereador. Então não tem planejamento ainda de como vai ser utilizado esses 932 ainda não, porque o prefeito está verificando a melhor forma, conforme eu disse, para utilizar esse dinheiro, que ele pode ser utilizado em reforma, compras de insumos ou alguns equipamentos. Então o prefeito está analisando juntamente... Dá mais uma parte? Pois não, vereador. Então, quando vocês estiverem em Brasília solicitando recursos, vocês não tinham um planejamento onde utilizar? Se, vamos lá buscar um recurso, depois não vamos ver onde vai utilizar, é assim que foi? Bem, vereador, primeiramente... Eu não terminei a minha parte ainda, senhor presidente. Pois não, vereador. Ele termina a parte dentro de um minuto. Então, eu queria saber, até para muitas vezes as verbas federais são carimbadas, ou seja, é destinada... para um programa, por exemplo, para o Departamento de Saúde, é para utilizar essa saúde, mas às vezes já é para um programa. Então, por isso que nós queremos saber, né? Até porque nós, muitas vezes, somos criticados pelos próprios assessores do prefeito, que as coisas acontecem de maneira errada porque a Câmara não fiscaliza, né? A própria pessoa que devia fazer funcionar bem uma situação, diz assim, mas eu não funciono bem porque a Câmara não fiscaliza. Então, vereador, vou explicar novamente. Conforme você falou, quando a gente vai pedir uma emenda, certo? Primeiro a gente espera que essa emenda venha. Eu não tenho certeza que a emenda vai chegar. O senhor sabe perfeitamente, quando você pede uma emenda, não é certeza. Primeiro ela tem que chegar na prefeitura, realmente, para a gente ter certeza que ela está ali, para ser utilizada. E cada emenda, de fato, ela vem carimbada, seja na área da saúde especializada ou na saúde básica. No caso dessa emenda, eu acho que o senhor não está entendendo, ela vem específica para a ajuda do orçamento. Então, ela está na conta, o prefeito está analisando o que vai ser utilizado juntamente com o Departamento de Saúde. Se você quiser melhores informações, você pode pedir através de requerimento para o departamento para explicar melhor. Dá uma parte? No momento oportuno, senão eu não consigo explicar todas as questões que o senhor pediu. Então, é essa forma que é feito. Quando a emenda vem carimbada, por exemplo, para compra de veículo, então essa emenda é para compra de veículo, entendeu? Então tem esses detalhes, não sei se o senhor tem conhecimento com relação a isso, entendeu? Então é importante citar que quando as emendas vêm, ela vem carimbada de fato, mas essa é uma emenda que veio para ajuda do orçamento. Pode dar continuidade na segunda questão com relação à praça? Pois não. Então, referente à praça, já é do conhecimento dos senhores, que já passou aqui, foi aprovado por essa casa, nos R$250 mil, né? Então, ele está em fase de licitação, acredito que até o final do mês já tenha concluído, né? E os senhores vão ter conhecimento com relação a isso, né? Então, esse pé que está com relação a esse recurso da praça que vai ser realizada lá no bairro Alfa, né? E com relação aos recursos da oncinha, que já é do conhecimento de vocês, o prefeito, quando esteve na rádio, ele falou, de fato, que ia mandar o projeto para a Câmara. Ele não falou que o projeto já estava na Câmara, ele falou que ia direcionar para a Câmara para ser apreciado por vocês, certo? E já tinha 50% do recurso, que era do pré-sal, que é do conhecimento de vocês, e com relação os manejamentos dos dinheiros de algumas fichas,
Aí eu peço que os senhores peçam mais orientações na parte financeira, porque não é do meu conhecimento. O meu conhecimento é buscar recurso e a parte de convênio, administrar essa parte e essas informações de dinheiro, aí você pode pedir também atrás de requerimento para o departamento financeiro. Que tem as fichas que é do conhecimento dos senhores também, né? Que é a 129, a 131, a 132, 135 e 145 e a 154, que são as fichas que vai ser manejado esse dinheiro aí, o restante, a conclusão da obra da Oncinha, que é um valor de R$1.783.224,11, que vai ser realizada essa obra. Sequência da lista, eu sou o primeiro. Pela sequência da lista, eu gostaria de fazer uso da palavra. Eu solicito à vereadora Meire que ocupe a presidência para que eu possa formular minhas perguntas. Passamos a palavra ao vereador Eduardo da Delegacia, 5 minutos com a parte. Senhora presidente, senhores vereadores, servidores da Câmara que nos acompanham, internautas que eventualmente estejam nos vendo, e o convocado Freire. Algumas coisas me chamaram a atenção aqui com relação às perguntas que foram bem encaminhadas pelo Geraldo. Diga-se de passagem, alguém que, quando eu cheguei aqui na Câmara, junto do Jaime, a quem a gente sempre intitulou como professor, Geraldo também foi a pessoa que nos encaminhou ao conhecimento do orçamento, do PPA, da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Acho que a Meire também passou por esse processo, uma pessoa sempre disposta a compartilhar conhecimento. Então, quando eu vejo aqui, Freire, você falando que talvez seja do conhecimento num tom não tão adequado, me parece um desrespeito com o legislativo, com a história de quem trabalha para o município há 7 mandatos. Citar 7 mandatos aqui é porque tem sido confirmado pela população. Então, vê só, não me fez explicar, por exemplo, essa questão dos 800 mil das rubricas que saem para compor o asfalto do Oncinha. Não me explicou na sua resposta para falar, vamos falar do orçamento, e o convite seu de convocação era bem específico. Dos 250 mil de cemitério, era uma pergunta muito simples, que você poderia ter buscado lá dentro da prefeitura e falou, a gente não conseguiu autorização, o TORG, então não vai usar os 250 mil, por isso que remanejamos, isso é muito importante. Bem verdade também que o engenheiro Rodolfo, na sua vez, vai estar aqui pronto para responder isso, porque foi convocado para esse sentido. Mas uma coisa que me chama a atenção, que eu acho que é prudente vocês pensarem, é o seguinte, que quando um deputado vem para a cidade e não colocou dinheiro no caixa da prefeitura, ele não faz nada mais do que promessa. Promessa, diga-se, num período de eleição. Nós recebemos a comunidade do Oncinha aqui, brigando pelo asfalto, falaram, como que vocês não aprovam o asfalto se o Paulinho da Força já mandou dinheiro para o asfalto? Olha como desencontram as informações. Isso não estava nem planejado, não está no planejamento. As pessoas que viram o deputado falando, então vou mandar mais 2 milhões, não lembro quanto que era, 1.200.000 para asfalto para você. Esse dinheiro não está em convênio nenhum e não está no caixa da prefeitura. Eu gostaria que você, se pudesse, no primeiro item, confirmasse para mim se a promessa de custeio de asfalto do deputado Paulinho da Força é mera promessa, ou já está na conta da prefeitura, ou se é já convênio. É o ponto 1. O segundo ponto, que o senhor falou que o senhor é responsável por buscar e fazer a gestão dos convênios. Se o senhor puder me informar, quem que liberou os 260 mil em convênio para compra de uma retroescavadeira? Se o senhor estava em São Paulo, na ocasião em que foi se reunido com o Vignoli e o deputado Edmir Chedid liberou essa verba. Então, se você puder me informar, como que foi conquistado 260 mil para a compra de uma retroescavadeira? Terceiro ponto, já que o senhor falou que é o responsável pelos convênios do município, faz a gestão desses convênios, também quem foi o responsável pela liberação do convênio do CDHU para a nossa cidade? O senhor pode dizer qual deputado que fez essa questão? De toda sorte, se o senhor pode informar para a gente aqui, o que de forma factível, que é o 4 item,
Você vai ter 10 minutos para responder, e o meu tempo é menor que o seu. A gente aqui, na Câmara, a gente dá mais tempo para quem vai responder, para quem vai formular a resposta, até por um critério de democracia. E o quarto item, só para finalizar, o que de fato encontra-se no caixa da Prefeitura e o que vai ser executado. Então, para que fique claras as 4 perguntas que eu fiz, a primeira, se consegue explicar para nós essas questões de rúbricas, da onde estão sendo tirados dinheiro de execução. A segunda, com referência aos R$260 mil para a compra de uma retroescavadeira. E a terceira, do CDHU, quem foi o deputado, quem foi a pessoa que fez a gestão disso. Porque do mesmo modo que o senhor vai buscar recursos fora do município, alguns vereadores também vão, alguns vereadores também buscam a contemplação disso. E por fim, essa questão do que está no caixa da Prefeitura, explicando, óbvio, o que é a promessa do deputado, se já está na conta da Prefeitura. São as minhas considerações por enquanto e as perguntas. Passo a palavra ao senhor Freide, 10 minutos com a parte. Bem, vereador, veja bem, com relação ao asfalto, o pré-sal mandou mais de 50% do valor. Esse manejamento está em ficha, que foi direcionado em projeto de lei para essa casa, que é do conhecimento dos senhores, certo? Agora, como a parte financeira, como que se maneja essas fichas, não é o meu departamento, eu não sou do financeiro. Então, eu peço ao senhor que direcione o requerimento para o financeiro pedindo essas informações. Com relação à retro e CDHU, o tema não é esse. Então, eu peço, em requerimento, também peço informação sobre isso, que o tema é outro assunto. Tudo bem? Então, eu peço que o senhor direcione esse pedido através de requerimento. Eu acho que não cabe, é impertinente com relação a isso aí, porque o tema é outro assunto. O tema que foi pedido é outro assunto. Então, eu peço ao senhor que peça através de requerimento, ou então outra oportunidade, peça que eu venha aqui para explicar sobre esse assunto. Ok? Então, eu acho que referente ao asfalto, quando o deputado falou, ele falou que vai e se comprometeu, é uma promessa, que está para ser indicado, que está em período de indicação de emenda, de 1.200.000 para recap, não é da oncinha. O dinheiro da oncinha já está certo, que é do pré-sal e o remanejamento que vai ser feito com relação a essas fichas aqui, que foi citada já aqui para os senhores, né? Então, esse asfalto vai ser feito com o pré-sal, junto com o dinheiro que vai ser tirado dessas fichas, que é os R$250 mil, R$100 mil, né, os R$100 mil com relação a obras e instalações, com relação aos 320 mil também, que obras e instalações, que está na ficha, que é do conhecimento dos senhores já. Então, quando o deputado se comprometeu em ajudar com relação ao recap, quero deixar bem claro, foi uma promessa, um pedido feito do prefeito Bimbão, que eu tenho certeza que vai ser atendido, que é de R$1.200.000 para recap, que até tem lugares destinados já para ser utilizado esse dinheiro, que é no bairro Colibri. O prefeito tem pretensão de mexer lá e esse dinheiro provavelmente vai ser usado nesse bairro. E o CDHU e a Rede Escavadeira, peço que o senhor direcione um pedido para o departamento de convênios, a gente vai estar respondendo ao senhor. Passo a palavra ao vereador Eduardo, então, vamos lá. 5 minutos. Eu vou fazer uso da palavra. Primeira coisa é que fique constado, obviamente, que 1.200.000, o deputado Paulinho da Força falou, não consta no caixa da Prefeitura, uma promessa que ele pretende trazer ao município, que a gente espera ver isso bem antes do período eleitoral, para que as pessoas não votem com a cabeça falando, nossa, vai vir mais 1.200.000. Coloque no caixa da Prefeitura. A segunda questão, que é uma coisa que fica chata, porque acaba a Vossa Excelência de falar que é o gestor dos convênios do município, e estando aqui eu tenho que fazer um requerimento para a Prefeitura, porque deve ser muito difícil, num período de eleição desse, onde todo tipo de manobra e sujeira tem sido feita, ter de reconhecer que os R$260 mil da retroescavadeira, eles são oriundos de uma agenda que eu consegui através do deputado Edemir Chedid, com Marcos Vignoli na Secretaria de Desenvolvimento,
e que acho que o senhor devia estar presente. Sobre o CDHU, foi um sem fim de reuniões que Vossa Excelência, óbvio, como gestor do convênio, me acompanhou inclusive com o deputado Edmir Chedid, que fez todo o trabalho para liberar essa obra, que diga-se, a maior obra de convênio da história do município de Alumínio. Então, se hoje a gente está numa fase de projeto, e se talvez aí ao final do ano ou no ano que vem se inicie as primeiras obras do primeiro empreendimento de moradia popular da cidade, conquistado pelo deputado Edmir Chedid, obviamente com o trabalho desse parlamentar, era muito fácil falar, Eduardo, os 260 mil reais que aportam nessa casa em crédito especial, foi sem sombra de dúvida um trabalho que se iniciou pelo deputado Edmir, que Vossa Excelência teve lá. Mas eu sei o peso político que tem para Vossa Excelência, Vossa Senhoria, perdão, ter que responder isso aqui. Ao passo que também reconhecer o convênio do CDHU não deve ser matéria fácil. Como não deve ser matéria fácil, por exemplo, para essa prefeitura reconhecer questões como a primeira universidade gratuita virtual do estado de São Paulo, que é a Univesp, que nós trouxemos para o município de Alumínio, e trouxemos também a ETEC, em parceria com a vereadora Meire, e um sem fim de trabalhos que fizemos junto ao governo do estado de São Paulo e que vieram em benefício da cidade. É uma pena que as pessoas não possam ouvir da boca do senhor quem são os responsáveis, apesar de toda a manobra política que foi feita na cidade. Mas uma coisa é certa, 1.200.000, anunciado pelo deputado Paulinho da Força, para o município, é mera promessa, uma expectativa de direito e que a gente faz força para que seja realizado. Outra pena é que alguém convocado para uma Câmara Municipal, numa posição de gestão de contrato e de convênio, e de uma obra que está sendo elencada, não consiga dizer, por exemplo, 250 mil de cemitério que é tirado. Não vai ser executada a obra, por isso que nós vamos retirar 320 mil reais, que eu vou retirar do próprio Oncinha, do Vale Grande, do Três Sinos, do Colibri, como foi mencionado por negócio, é de obra de infraestrutura que a gente não vai executar. O município não tinha previsão de executar, então a gente transfere dotação para conseguir executar o asfalto. É algo muito simples que deveria ser respondido e a comunidade acaba não sendo. Então, eu quero frisar, só para concluir, o seguinte. Primeiro, que Vossa Excelência declarou aqui como responsável pela gestão dos convênios do município. Em sendo o responsável pela gestão do convênio do município, é uma pena que não possa, eu entendo que talvez não possa reconhecer por força da política. Quem que foi o deputado responsável por conseguir liberar essa verba junto ao governo do estado e quem foi o deputado responsável por trazer o CDHU para lá. E o mais interessante, quem foi a pessoa que operou isso com esse deputado dentro da nossa cidade, né? Para que não fique dúvida, fiz questão de fazer essas perguntas porque são relacionadas ao convênio. E por fim, só complementando, 1.200.000 anunciado pelo deputado é uma promessa do que pode vir para a nossa cidade, e isso que é o importante para mim, que fique constado. São as minhas considerações. Passo a palavra ao senhor Freide, para a tréplica, 10 minutos com a partes. Oi, senhor vereador, é o seguinte, com relação, eu não sou responsável pelos convênios, eu faço parte e trabalho juntamente com o convênio. A minha função é fazer reuniões, buscar recursos, não gerar e fazer documentações com relação aos convênios. O Eric trabalha junto com parceria, eu faço todo esse trâmite político junto a Câmara dos Deputados Federal, Estadual e Secretaria, marco as reuniões do deputado, inclusive de alguns até vereadores aqui já tive a oportunidade de marcar na Assembleia Legislativa, para mim é uma honra muito grande. Então quero deixar aqui bem claro, como o senhor frisou na sua fala, eu não sou responsável por esse convênio, eu trabalho junto com o convênio. A minha função na prefeitura é essa, é criar recursos junto aos deputados federais, estaduais e secretarias, juntamente com o prefeito. Então, eu não sou responsável. Quando fala com relação às cotações de valores, eu não sou da parte da finança. Isso pode ser questionado via requerimento, que vai ser respondido a Vossa Excelência. Entendeu? A minha função é essa, buscar recursos, e eu tenho feito muito bem. Não, aperta.
no momento oportuno, vereador. Então, eu peço que com essas minhas palavras, o senhor considere o que o senhor falou, porque, veja bem, o senhor está afirmando uma coisa que não é verdade. Em momento algum eu falei aqui que eu sou responsável por convênio. Trabalho juntamente com o pessoal do convênio, o qual a gente faz um trabalho muito bom, né? Porque alumínio, na verdade, nunca teve esse trabalho de buscar recurso, né? Isso é inédito. Na gestão do prefeito Bimão, foi mais de 3 milhões e 300 e pouco só de recurso federal, mais de 1 bilhão de recurso estadual. Então, isso é inédito. Isso é inédito aqui na cidade de Alumínio. Então, é um trabalho árduo, entendeu? Então, a gente faz esse trabalho juntamente com o pessoal do convênio, que é o Eric, que cuida da parte de documentação, toda essa parte. Então, essa minha função é buscar recursos dessa forma. Faço toda a intermediação política e quando tiver as coisas praticamente organizadas, a gente leva o prefeito e conclui toda a conversa ali e trazemos o recurso para o município, coisa que a gente tem feito com muita dignidade e com muita alegria, com muito respeito às pessoas do município, o qual eu tenho muito. Uma parte. Encerrou as palavras. Não, ele não disse nem sim, não. É ele que decide. O senhor permite, concede a parte para o Pode falar, vereador? vereador. Então, nessa sua função de buscar recursos, o senhor disse que muitas vezes vai buscar o recurso sem ter certeza que ele vem. Aí, 932 mil reais, que foi encaminhado agora, na ocasião, não se tinha ideia de onde se utilizaria esse recurso financeiro, tanto que não se tem ainda, vai se analisar. Então, o senhor mesmo disse que muitas vezes vai se buscar o recurso e não tem como garantir que ele venha. Então, também não tem como garantir que 1.200.000 prometido pelo deputado Paulinho da Força virão. E já tem destinação, que é para utilizar para recap no Colibri. Como o senhor explica essa contradição? Não, vereador. Tenha fé, acredite que vai vir. Eu peço para você acreditar que vem esse 1.200.000, porque nós precisamos desse 1.200.000. A Alumínio vai lutar muito por isso. Eu posso ter certeza. Vou cobrar diversas vezes essa promessa do deputado Paulinho da Força. Eu tenho certeza que, no momento oportuno, eu tenho certeza que ele irá cumprir. E eu vou vir nessa casa aqui justamente para falar sobre esse 1.200.000. Espero que logo saia, está no período de indicação de emenda agora, e ele indicando, fazer questão de vir nessa casa para falar sobre esse recurso de 1.200.000. Então não é promessa porque não chegou e não está na conta da prefeitura, mas é uma promessa que vai ser cumprido, porque ele prometeu e cumpriu. Ele falou que ia mandar recurso para a saúde e mandou. É tanto que é inédito. Nunca se viu na história de Alumínio um deputado federal direcionar um recurso de emenda parlamentar de 932 mil. 932 mil. Isso é inédito. Isso é coisa de bater palma, agradecer o deputado. Entendeu? Então temos que ter fé, o vereador, que vai vir sim. Entendeu? Então é importante acreditar que esse recurso vai vir, que a gente vai conseguir fazer essa obra lá, que o projeto vai vir para essa casa, os senhores vão aprovar e abraçar essa causa para atender as pessoas mais carentes, que mais precisa, que são lá no sítio, na área rural. Então tenha fé que vai vir sim. Não, a parte. Pode falar, vereador. Veja bem que eu não vou nem pedir para voltar a gravação lá, para não dar trabalho, porque não vai resolver nada. Primeiro o senhor falou que era gestor dos convênios. O senhor usou essa palavra aqui, eu sou gestor dos convênios. Depois o senhor já disse que não é. O senhor mesmo disse assim, olha, quando a gente deve buscar recurso, vereador, indicando a mim, o senhor mesmo sabe que nem sempre vem. O senhor disse essas palavras. Eu estou dizendo disso. E estou dizendo que se aquele que você disse que talvez nem viesse, você não tinha, e veio e não tem planejamento, como que esse que você não sabe ainda se vem, o senhor já tem planejamento? Palavras suas, eu estou dizendo da sua contradição. E nunca mencionei aqui nada que venha a menosprezar o trabalho do deputado Paulinho da Força. E do jeito que o senhor falou aí, dá a impressão que nós estamos aqui, de certa forma, não agradecidos. Isso, muito pelo contrário. O deputado, primeiro que ele está de parabéns. Mas ele está de parabéns porque ele cumpre a função dele. Parabéns por isso.
Então, deputado, volto a falar. Obrigado, sou vereador. Não, tranquilo. Agradeço que o senhor reconheceu do Paulinho da Força, é um grande deputado aqui nessa casa aqui, direcionando esse recurso, dando os parabéns para ele. Fico feliz. Isso é importante. Volto a falar. Eu trabalho junto com um convênio. Eu não sou o responsável de todos os convênios, gente. Presta atenção no que eu estou falando. Não, prestei atenção. Entendeu? O senhor disse que era gestor. Momento oportuno, vereador, por favor. Eu falei quem que eu tem que dizer trabalho isso é o presidente, junto. não, Questão de ordem, vereador. Tudo bem, parabéns, presidente. A senhora tem razão. Obrigado, presidente. É o que eu estou falando. Eu trabalho junto com o pessoal de convênio. Eu não sou responsável pelo convênio. Trabalho junto. É uma equipe. A gente trabalha só, a gente não faz nada só. Então, é um conjunto de pessoas que trabalham. Até que a demandas para buscar recursos requer mão de obra, muitas pessoas envolvidas. Entendeu? E a prefeitura nós trabalha num quadro muito pequeno quando se trata de buscar recursos. Então, assim, a minha função é fazer a interlocução política. A parte de documentação trabalha junto com o Eric, mas a função dele maior é fazer toda a preenchimentação de documentações que é preciso, né? Que seja preenchido, corrigido, que é complicado, é um trabalho árduo, entendeu? Que muitas vezes tem que fazer correções, que é normal do processo, né? Às vezes uma letra fora, uma vírgula fora, pede para estar ajustando e fazendo algumas adequações. Então, eu quero deixar bem claro que eu não sou responsável, trabalho junto com o departamento de convênio, o qual o Eric está à frente disso aí, eu trabalho junto com ele. Então, nós trabalhamos junto ali sim, mas responsável não. Ok? Você dá uma parte, Fred, para mim? Pois não, vereador. Duas coisas aqui, né? Que na hora que o Geraldo reconheceu o mérito do deputado Paulinho da Força, é algo que a gente faz aqui dentro da Câmara, a gente reconhece o mérito de cada um tem, né? Aquilo que dá a César, o que é de César. E o que demonstra a diferença gritante do Legislativo com a politicagem que faz o Executivo, que não consegue reconhecer o trabalho de um parlamentar dessa casa e de um deputado que não esteja debaixo da asa ou dos grupos do prefeito, né? Era muito fácil o senhor também aqui reconhecer o trabalho do deputado Edmir Chedid em relação ao CDHU, em relação à liberação da máquina e de muitos outros deputados que auxiliaram o município e reconhecer também a cota parte de cada um desses convênios, porque não foi só o prefeito que conquistou, teve muito vereador que trabalhou para isso. E por último, o senhor falou que é responsável por buscar o convênio, só queria que declarasse qual a nomenclatura do seu cargo para a gente entender isso. Então, prefeito, vereador, desculpa. Parabéns. O prefeito deve estar falando o meu nome agora. Então, vereador, a gente reconhece sim o trabalho legislativo e quantas vezes a gente saiu junto aqui para buscar recursos. Em momento algum, eu desprezei essa casa aqui e Vossa Excelência, de maneira alguma. Eu sei do papel de cada um de vocês aqui com relação a isso, em buscar recursos também para o município. Certo? Agora, com relação, volto a falar, com relação a convênios do CDHU e da rede escavadeira, peço que o senhor faça um requerimento, será esclarecido com relação a isso. Agora, é isso que eu falo para você, ok? Na sequência da lista de chamada, eu passo a palavra à vereadora Meire por 5 minutos. Então, a vereadora Meire tem 5 minutos para o uso da palavra com a partes. Boa noite a todos. Eu acho que mulher deve ter mais... Só um segundo, só corrigindo, os 5 minutos da vereadora Meire não é apartado. Então, 5 minutos, vereadora. Reposto o tempo. Tá. Eu acho que mulher deve ter um humor mais ácido, sabe? Porque eu estou observando, Freire, você respondendo as perguntas aqui com ar de ironia, dando risada. E no início da sua fala, você falou que tinha um respeito muito grande por essa Casa de Leis. E não é isso que o senhor vem demonstrando. Primeiro, com os comentários com relação ao vereador Geraldo Atleta, que o senhor deve saber, e isso chama atenção, porque quando você diz que o senhor deve saber, dá a impressão que ele não sabe, mas até a fala
para não ceder a parte que você usa dele, porque essa fala é dele. Você veio aqui tantas vezes que você aprendeu com ele como é que não dá a parte para os outros, tá? Então assim, faça esse respeito, que isso aqui não é brincadeira. Então o ar de ironia, de risada, quando eu estiver falando com o senhor, eu dispenso, por favor, porque para mim isso aqui é muito sério. Se nós tivéssemos todas as informações, como o senhor fica falando, como tem aí, como vocês sabem, ninguém estaria aqui. Ou o senhor acha que a gente não tem o que fazer na vida ou em casa? A gente não estaria aqui. Eu tenho uma série de afazeres, mas a importância para nós hoje aqui são as questões do município. No requerimento que o senhor recebeu, quando foi convocado, está escrito assim: regimento interno à convocação do servidor Frei de Henrique Freitas Oliveira para prestar esclarecimentos referentes aos recursos, projetos e remanejamento mencionados na entrevista. O senhor não consegue entender que retirar uma verba do cemitério, da manutenção do colibri e de tudo que tem na pasta é um remanejamento? É uma questão de interpretação, é um remanejamento. Então, se o senhor quiser, como o senhor foi avisado com antecedência, o senhor pode responder essa pergunta com relação à retirada das verbas, porque eu não vou refazer novas perguntas, né? Eu não vou refazer ou fazer outras perguntas, sendo que o senhor não respondeu as perguntas que estão aqui, né? Vai para onde essa verba? Não tem informação das fichas, mas estava claro aqui que é para tratar de recurso, projeto e remanejamento mencionado. E outra coisa, já que o senhor, que eu sou assim, quando eu conquisto alguma coisa, como aconteceu várias vezes nesse mandato, eu acompanho até o final o andamento das coisas. E vou dar um exemplo para os senhores aqui. Em 2018, eu consegui uma verba que já estava na Casa Civil de Sorocaba, que era uma verba para a iluminação da Jaziel do Prado, aquele trecho praticamente da FEPASA até a Carvoaria, já estava na Casa Civil de Sorocaba. Quando assumiu, então, o governador eleito, o João Dória, e essa emenda que já estava na Casa Civil de Sorocaba, ou seja, já era certo, praticamente certo que ela viria, e aí ele entrou e revogou todas essas emendas, inclusive a emenda que foi feita para asfaltar ali, recapear a estrada do Briquituba. Então, quando o senhor vem aqui na Câmara dizer para os vereadores que são responsáveis pela fiscalização do município que a gente tem que ter fé, isso é ofensivo. Dizer que a gente tem que ter fé. Então, por que vocês... A minha sorte, no caso da emenda da deputada Rita Passo, é que como eu sabia que ela ainda estava na Casa Civil, eu não divulguei. Não falei para a população. E como eu não falei para a população, ficou por isso mesmo. Contei para as pessoas mais próximas. Agora, quando você anuncia que vai ser feito pavimentação, que vai ser feito construção de creche, isso é muito sério, porque as pessoas estão contando com esse dinheiro, as pessoas estão contando com esse recurso e com a realização. E depois, quando acontecer, você não vai poder falar para as pessoas que elas não tiveram fé o suficiente. Então, senhor Freire, eu peço para o senhor tratar essa audiência, esse momento aqui de esclarecimentos de maneira séria, porque para mim isso aqui não é brincadeira. São essas minhas perguntas. Passo a palavra ao convocado, 10 minutos com a parte. Vereadora, em momento algum aqui eu fiquei com cara de deboche e quero retornar aqui novamente minhas palavras, que eu respeito de fato essa casa e admiro o trabalho dos vereadores, que é um trabalho nobre, pois representa o povo. Então, no momento aqui, eu tirei o sarro ou dei risada, tirando uma com a cara dos senhores, momento algum. Agora, voltando ao assunto com relação aos recursos, eu acho que dá bem claro. Eu não posso explicar a parte de financeiro, porque eu não sou da finança. Com relação ao recap, eu acho que dá bem claro. É 863 mil do pré-sal
E o resto, no momento oportuno, vereador, por favor, preciso explicar para a vereadora. Então, veja bem, e os demais são tirados dessa ficha, totalizando 1.783.000, que vai ser feito o recap da oncinha. Agora, com relação à creche, que foi citado no assunto da rádio, na entrevista, foi feito um cadastro no sistema, no CIMEC, que a senhora tem conhecimento, por trabalhar na área, que é feito um cadastro e tem uma área específica para isso, para fazer uma creche. Entendeu? O Paulinho da Força está intermediando isso junto ao governo federal em Brasília, para a gente conseguir essa creche. Então, a área que é o mais difícil a gente já tem. E eu tenho certeza que ele vai conseguir, intermediando junto ao governo federal, esse recurso para fazer essa creche. Então, a gente, quando eu falo no sentido de ter fé, a gente tem que acreditar, não é tirando deboche, falo nesse sentido. Tem que ter fé, de acreditar que as coisas vão acontecer. Se a gente não acreditar, quem é que vai acreditar nas coisas? Então, temos que acreditar, sim, que as coisas vão acontecer nesse sentido. Não é tirando, fazendo deboche da cara de ninguém. Longe de mim fazer isso. Não é do meu feitio, você me conhece muito bem. Entendeu? Então, quando o deputado falou com relação à creche, ele foi bem específico. Prefeito, eu preciso de área, eu preciso que faça o pedido junto ao governo federal, no sistema, que tenha uma área disponível para fazer essa creche, e de fato tem, e foi feito o pedido já. E vamos torcer que isso aconteça e que venha uma creche, que essa área é no Olidel. Então, tem uma área específica lá que dá para ser construída uma creche. Então, tem uma área. Foi feito o pedido. Agora é a parte política. Então, vamos ter, quando eu falo ter fé, que vamos torcer, que ter fé e que venha realmente esse recurso para fazer essa creche. Entendeu? Quando fala do recap de 1.200.000 que o deputado se comprometeu, quando eu falei que tem que ter fé com o nobre vereador, não é fazendo deboche do vereador. Eu tenho o maior respeito pelos vereadores. Maior respeito. Porque também um dia eu almejo estar aqui nessa mesa, como vocês. Então eu tenho um respeito, sim. Quero deixar isso bem claro. Em momento algum eu faltei com respeito com Vossas Excelências aqui. Em momento algum. Então, quero deixar isso bem claro. Em momento algum faltei com respeito com vocês. E com relação à creche, eu acho que está, não sei se está bem explicado com Vossa Excelência, é feito um cadastro no sistema, tem que ter uma área para fazer essa creche e tem que ter esse trâmite político em Brasília, que o deputado está trabalhando para que isso aconteça. E com relação aos 1.200.000, foi feito o pedido já e vamos esperar que seja indicado já o mais rápido possível esse recurso, que a gente possa fazer uso ainda nesse ano desse dinheiro, para a gente fazer esse esse asfalto no Colibri. Então a gente tem que ter fé sim, acreditar que isso vai acontecer. É nesse sentido que eu falei, não tirando uma com a cara aqui de ninguém, volto a falar, respeito muito essa Casa de Lei. Só mais complementando aqui, que é o sistema, quem tiver conhecimento e quiser entrar, provavelmente vocês não vão conseguir, ter uma senha específica do prefeito, é o CIMEC, né, ou FMDA, que você pode estar acompanhando isso aí. Daqui a um tempo, quando for contemplado, dá para acompanhar todo esse sistema. Aí, por enquanto, foi simplesmente entrar no sistema, feito no sistema CIMEC, feito esse pedido, anexado essa área, que dá para receber essa creche, e aí vamos aguardar o andar da carruagem para ver se a gente vai ser contemplado ou não. Então, uma parte para mim em frente. Pois não. Pelo amor, senhor presidente. Pois não, vereador. Eu estou inscrito inicialmente no pedido de aparte. Eu passo então a palavra à parte. Então, ok, senhor Freire. Senhor convocado. O caso é que quem questiona... Um minuto só, vereador. Como quando ele cedeu a parte, ele cede para quem está na fila. Ele está na fila. O nobre vereador pediu a primeira parte. Obrigado pela parte. Desculpe, senhor presidente, eu me intrometi, mas o senhor estava fazendo de maneira correta. Perdão. Então, veja que quem questiona
não questiona por falta de fé, questiona porque tecnicamente é obrigação de responder às pessoas quando é questionado, e tem que buscar informação. E quando no requerimento nós mencionamos aquilo que seria abordado numa sessão como essa, uma audiência como essa, que é as questões do remanejamento, ninguém está dizendo assim, olha, você tem que saber financeiramente se A, B, C é mais ou menos, não. Politicamente, embora o senhor não disse qual é a nomenclatura do seu cargo aqui, quando foi perguntado, que deve ser de assuntos políticos, dizer assim, olha, 250 mil reais está sendo remanejado dessa ficha para essa ficha, ou porque não vai utilizar, ou porque mais tarde nós esperamos que vai entrar um recurso para remanejar novamente. É dessa forma, é a parte política. Nós estamos querendo saber se o senhor sabe contar quanto é 2 mais 2, quanto é 4 mais 4. Não é isso, não é essa a questão. Então, já colocamos ali porque nós precisamos saber mesmo, que quem quer saber isso, não é só o poder legislativo, mas aquilo que o senhor bem disse, quem o poder legislativo representa, que são os munícipes. Eu passo agora à vereadora Miriam. Não, é só que me fugiu. Esse 1.200.000, caso ele venha, você fala aqui de pavimentação, de onde era mesmo que o senhor me falou? Só isso. Então, com relação a essa creche, é dessa forma que é feito um cadastro, né, como foi explicado, e a gente tem que torcer que esse recurso aí, ele venha aí, e a gente consiga fazer mais uma creche para atender a demanda do nosso município, que tanto precisa, né? Foi recentemente inaugurada uma creche no ano passado, e hoje já tem uma fila de espera aí para encaixar as crianças na creche. Então, uma creche vindo agora recentemente, com certeza vai ser uma benção aí para o município, para melhorar aí a qualidade de ensino também e atender essas crianças que mais precisam aí. Só lembrando que na palavra do deputado, quando ele falou na rádio, quero deixar bem claro que ele falou com recurso que ia fazer indicações do recurso, ele prometeu, em momento algum na rádio, ele falou que já tinha esse recurso de 1.200.000 para asfalto, né? Em momento algum ele falou que já tinha creche pronta, né? Por isso que tem que fazer todos esses trâmites políticos para que a gente seja contemplado com uma creche. Já está perdendo a fé? Eu passo agora a réplica para a vereadora Meire, 5 minutos. Eu não vou insistir na questão das fichas, que não vai ser respondido, né? Eu queria que o senhor esclarecesse, esse dinheiro que vem, os 932 mil reais da saúde, vem escrito especificamente orçamento, não é infraestrutura, não é material permanente, vem escrito orçamento na ficha. E eu também gostaria de saber do senhor, já que o senhor acompanha as questões políticas do prefeito, eu entendi, nós já entendemos que vem o dinheiro do pré-sal e o restante será do remanejamento, né? Mas vocês escolheram 1,5 km do Oncinha para poder pavimentar, correto? 1,5 km do Oncinha. E aí, se esse dinheiro vem, o dinheiro, né, de 1.200.000 reais, ora, 1.700.000 deu para fazer, pelos cálculos, né, que foram passados para nós, deu para fazer 1,5 km do bairro Oncinha. Aí vem esse 1.200.000 reais para vocês fazerem no Colibri. Então, vocês, no mandato de vocês vão fazer uma rua por bairro na zona rural? Vocês vão pegar uma rua do Oncinha, uma rua do Colibri, depois uma rua do Vale Grande. É assim que vai funcionar? Né? Porque se você não complementa o que está sendo iniciado, né? Veio um dinheiro do pré-sal, complementou uma rua no Oncinha. Veio o dinheiro, supostamente virá o dinheiro que o Paulinho da Força vai
até irônico o nome dele, né? Paulinho da Força. Se a gente fizer bastante força e tiver fé, aí vem 1.200.000 reais que vocês vão fazer uma rua também do Colibri. Né? O que o senhor me diz disso? Né? O senhor vai me dizer que o senhor não é o prefeito, que a escolha não é sua, tal, mas o senhor não aconselha o prefeito a pelo menos tentar completar um bairro, nem que seja de rua em rua, né? São essas as minhas considerações finais. Então, eu passo a palavra ao convocado para a tréplica, 10 minutos com a parte. Então, nobre vereadora, de fato, esse dinheiro de 1.783.000 é um dinheiro que está certo para oncinha, certo? Agora, esse dinheiro do Paulinho, que foi direcionado, quando o Paulinho falou na rádio, é para uso do prefeito para fazer asfalto. De repente, para até lá chegar esse dinheiro, o prefeito resolva, né, concluir essa obra da oncinha, né? Mas de antemão o prefeito tem essa preocupação com a população que mora também ali no Colibri. Entendo, uma parte para mim. Só um momento, vereador Mário Portão, entendo essa preocupação da Vossa Excelência em concluir aquele pedaço, pelo menos concluiu todo aquele trajeto ali, que acredito, acho que tem 2.800 metros de estrada ali na oncinha, se não falha a minha memória. Então, assim, eu entendo essa preocupação da Vossa Senhoria com relação a concluir aquilo, pelo menos terminou a oncinha e parte para outro pedaço. Mas esse dinheiro, primeiro, vindo para a prefeitura, concretizando, o dinheiro está na conta. O dinheiro foi indicado, primeiro tem a indicação da emenda, né? No momento tem indicação da emenda, tem todo um processo de preenchimento de documentações, até de fato ser liberado esse dinheiro. Até nesse tempo aí, quem sabe o prefeito muda de ideia e resolve concluir esse pedaço da oncinha. A colocação da Vossa Senhoria é boa, né? Mas não cabe a mim responder pelo prefeito, né? Então ele é o prefeito, ele vai decidir a melhor forma de utilizar esse dinheiro. Uma parte agora? Pois não, vereador. Então, essa informação do Colibri, o senhor ouviu do prefeito, que seria feito no Colibri. Sim, esse 1.200.000, ele tem pretensão de utilizar esse dinheiro no Colibri. Mas não quer dizer que ele não pode ser mudado. A vereadora sabe que isso é pertinente das atribuições dele. Ele pode mudar e resolver concluir a oncinha. Né? Não posso afirmar isso para você, porque é ele que decide isso. Uhum. Acabou? Seguindo a lista de chamada, passo a palavra ao vereador Enivaldo, 5 minutos. Boa noite a todos, boa noite, senhor Freide. Bom, as minhas perguntas serão bem rápidas, porque o assunto já está sendo bem debatido pelos colegas. 2 pontos muito importantes que eu quero levantar aqui nessa noite, é sobre a retirada dos R$250.000 do cemitério, onde o prefeito menciona no projeto. Conversando hoje com um rapaz que já trabalhou lá no cemitério, ele me garantiu que este ano o cemitério já não consegue mais receber pessoas para serem enterradas lá. Ele me garantiu isso. Ele já trabalhou como responsável lá do cemitério. Então, eu entendo que o asfalto é necessário, mas nós estamos falando de pessoas que estarão enterrando seus entes queridos. E que nós já temos visto que tem covas sendo abertas lá próximo ao muro, ao jardim, então tá agindo de qualquer forma. Então esse é um ponto, se realmente esses R$250.000 que estão sendo retirados do cemitério da ampliação, está sendo retirado com sabedoria, com entendimento de que o cemitério vai conseguir atender às necessidades do município. Outro ponto, R$300.000 do Colibri.
O senhor falou aqui que existe uma grande preocupação do senhor prefeito em relação ao Colibri, que esse dinheiro que possivelmente pela fé vai vir do Paulinho da Força, será atendido o Colibri. As pessoas do Oncinha que aqui estiveram na segunda-feira nos falaram da seguinte forma: o prefeito esteve sábado lá e pediu para a gente vir aqui para pressionar vocês a aprovarem o dinheiro para asfaltar o Oncinha. Ele teve a mesma preocupação, será, em ir também no Colibri falar que estavam sendo retirados esses 300 mil reais de lá, de obra de infraestrutura do bairro? Então, são questões que parecem ser simples para o executivo, mas agindo de uma forma tão perspicaz, de uma forma tão, gostaria de usar um outro termo aqui, mas de uma forma tão suja, que está tentando jogar o povo da Oncinha contra a Câmara. E ele não está sendo coerente, ele também não está informando a população em geral dos 250 mil reais do cemitério, e isso vai ser amplamente divulgado dentro da cidade, você pode ter certeza. E o pessoal do Colibri, que está sendo retirado os 300 mil reais da infraestrutura lá do bairro. Então, são dois pontos muito importantes que eu gostaria de ouvir do senhor. Se realmente o cemitério, esses 250 mil reais não vai fazer falta da ampliação, e esses 300 mil reais realmente está saindo de obra de infraestrutura do bairro Colibri. Uma outra coisa que eu quero que o senhor responda: qual é a nomenclatura do seu cargo dentro da prefeitura? Por duas vezes o senhor não respondeu, uma vez perguntado pelo vereador Eduardo da delegacia e outra pelo Geraldo Atleta. Outro ponto: o asfaltamento que possivelmente terá, vamos ter fé, lá no Oncinha. Esse asfaltamento, ele terá tubulação para captar água pluvial? As chacras que hoje estão lá no Oncinha, essas chacras estão regularizadas, elas pagam IPTU? Caso o senhor possa querer me falar, né? Eu não sei, eu faço um requerimento, mas caso o senhor souber, eu gostaria que o senhor nos respondesse. Somente essas perguntas por enquanto. Passo a palavra ao senhor Freire para respostas, 10 minutos com a parte. Nobre vereador Edivaldo, então, com relação a esses valores dos 150 mil e 320 mil reais, eu acredito assim: antes do prefeito mandar o projeto para cá e analisar essas fichas, acredito, juntamente com o departamento de planejamento, juntamente com o departamento de finanças, ele avaliou o impacto de tudo isso. Então, acredito que ele não ia tirar um dinheiro de uma ficha que possivelmente fosse trazer um transtorno e problemas para o outro departamento, onde que ia ser utilizado esse dinheiro. Então, acredito que o prefeito tem essa preocupação com relação a isso. Ele não ia fazer uma coisa se não tivesse realmente certeza que ia dar certo ou não ia trazer problema para ele, certo? Então, acredito que geralmente esses assuntos ele assenta com o pessoal do planejamento, conversa com o pessoal do planejamento. Inclusive o Rodolfo vai estar aqui no dia 4, se eu não estou enganado, agora no mês que vem, e vai esclarecer melhor essas informações com relação a tubulações, que é a parte mais técnica do projeto. Então, ele vai estar aqui. Peço que Vossa Senhoria pergunte para ele nesse sentido, porque se eu falar com relação à tubulação, essas coisas não é a minha área, fica difícil eu responder quanto a polegada de tubulação, quanto de água precisa, essas coisas é projeto, a parte técnica. Fica difícil para mim responder a Vossa Senhoria. Eu tenho certeza, quando o Rodolfo estiver aqui nessa casa, para responder algumas perguntas quando se trata do projeto, ele vai esclarecer ponto a ponto essas tubulações e essas retiradas também de dinheiro, porque antes de tirar tem que se fazer uma análise, e isso aí o prefeito fez, com certeza, certo? Aí então peço a Vossa Excelência peço desculpa, porque eu não posso responder com relação a um projeto, parte técnica, que não é a minha área de conhecimento, ok? A outra questão é com relação... eu acho que é isso aí que você perguntou. Ah, tá. Com relação à minha
função na prefeitura. A nomenclatura lá é assessor de assuntos políticos, né? Assessor de assuntos políticos, o qual foi colocado até no requerimento por um nobre vereador, o Geraldo Atleta. Está no portal de transparência, né, que é constantemente atualizado, né? Então, isso aí também está lá no portal de transparência. Acho que, não sei se eu respondi a questão, Vossa Excelência. Passo a palavra ao vereador Anivaldo para réplica, 5 minutos. Bom, em parte sim foram respondidas, mas então, como o senhor é assessor de assuntos políticos do senhor prefeito, pede para ele dar uma olhadinha lá no portal de transparência da prefeitura. Pede para ele olhar. Só dá esse toque para ele, prefeito, dá uma olhada no portal de transparência da prefeitura. Vê se o senhor não está cometendo nada de errado dentro desse portal. Eu não tenho mais perguntas, senhor presidente. Muito obrigado. Só a palavra ao senhor Freide, 10 minutos para a tréplica. Ok, pode deixar que será verificado, vereador. Com certeza a gente vai estar verificando essa questão que Vossa Excelência colocou referente ao portal de transparência. Continuando o segmento da lista de chamada, passo a palavra ao vereador Geraldo Atleta, 5 minutos para a formulação de perguntas. O assessor do prefeito, o senhor Freire, hoje falou de fé aqui, né? Até profetizou aqui e respondeu em parte alguns questionamentos, outros até, na verdade, sugeriu a nós que fizéssemos por escrito, mas há um entendimento que se tem que haver, e quando nós convocamos alguém para prestar algum esclarecimento, é para que haja mesmo um debate, que se aprofunde mais a questão. E aqui eu não lembro de nenhum momento de alguém fazer alguma coisa no sentido de querer fazer uma ofensiva, um tratamento que viesse a prejudicar a imagem de alguém. Muito pelo contrário, nós queremos um debate para ter informação, infelizmente, pelas questões da maneira como foram colocadas nas redes sociais, no dia a dia, na conversa com os munícipes. E nós, nessa condição de representante dos munícipes, como foi bem colocado pelo nobre assessor, temos que levar respostas, e para ter respostas temos que questionar, buscar informações, e muitas vezes, por escrito, você recebe uma informação e tem que mais uma vez fazer um requerimento buscando outra informação complementar, e num debate você pergunta, responde, pergunta, e as informações deveriam pelo menos ser melhores, para que o município com isso ganhe. Quem ganhe muito mais com isso aí ainda é o munícipe. É essa a ideia de fazer esse tipo de trabalho de audiência, não é? Mas ainda dentro desse trabalho de audiência, o senhor mencionou aqui que já existe uma área para, possivelmente, tendo fé, desde que possa conseguir ou não recursos para isso, né? Vamos ver, palavra do senhor, vamos ver se vai sair ou não, não é? Então vamos ter fé que saia. Onde seria a instalação da tal creche? Qual é a área? Passo a palavra ao senhor Freide para a resposta, 10 minutos com a parte. Então, nobre vereador, a gente tem uma área, que é uma área institucional, né? Uma área de 10.365 metros e 75 metros quadrados, que ela fica ali na Rua dos Cavalhos, próximo da ETA, ali do lado. É uma área que está disponível para fazer uso, se a gente for contemplado com essa creche. Então tem essa área aí de 10.365 metros e 75 centímetros de área quadrada. Então essa área da prefeitura está aguardando a gente ser contemplado para a gente poder aí dar início aos trabalhos aí de fazer uma nova creche que o aluminense tanto precisa.
Veja que... Passou a palavra. Obrigado. 5 minutos para a réplica, vereador Geraldo Atleta. Veja que nós temos pautado o nosso mandato de maneira a não cometer deslealdade, a fazer as coisas com seriedade. Tivemos muitas vezes também em busca de recursos, de trabalhos em conjunto com o Poder Executivo, que faz parte do nosso mandato. Procuramos fazer as coisas com bastante responsabilidade e até nos chateiam muito quando algumas coisas são feitas de maneira irresponsável, né? Como se nós não tivéssemos responsabilidade no nosso mandato, como se nós não pautássemos com a seriedade, com uma busca de benefício e tendo como maior beneficiário o nosso munícipe, que pode ser até aqueles mais próximos de nós mesmos ou não, não é? Então, baseado nisso, nessa ideia de lealdade, eu faço uma pergunta com relação à questão do que está tratando o requerimento de convocação aqui, que é a pavimentação do bairro Oncinha. Perguntar para o senhor, baseado em que documento ou pronunciamento que o senhor mencionou a alguns munícipes do bairro Oncinha mesmo, de que a Câmara Municipal, os vereadores, não querem ou não estão dispostos a aprovar pavimentação asfáltica no bairro Oncinha. Baseado em quê? Passo a palavra ao convidado, senhor Freide, para a resposta, 10 minutos, com a partes. O nobre vereador, eu volto a falar que eu tenho o maior respeito por essa casa. Em momento algum, a gente aqui trabalha com seriedade e com transparência. O objetivo do executivo é estar sempre de bem com o legislativo para poder fazer um trabalho de desenvolvimento do município. Esse é o objetivo do executivo. Trabalhar junto com a casa legislativa em prol do município, em prol da população. Com relação a essa fala que o senhor colocou, em momento algum, eu desconheço a minha fala, incentivando o pessoal de Oncinha, eu desconheço essa fala. A Vossa Excelência, eu gostaria que apresentasse essa fala minha falando sobre isso. Eu desconheço a minha fala falando para vereador, para munícipe de Oncinha vir em Câmara fazer pressão em vereador. Eu desconheço essa sua colocação, que não é até do meu feitio, da minha pessoa. Hoje a rede social, o senhor tem conhecimento que ela é muito ampla e rápida as informações. No momento que se posta ou se fala algo, questão de minuto, milhares de pessoas têm conhecimento. Agora, o pessoal do Oncinha vem aqui, agora eu sou culpado? Pelo amor de Deus, né, vereador? Pode falar. Veja bem como que são as coisas. Se nós voltarmos à gravação aqui, olha como que é a questão. A pergunta foi outra. Em nenhum momento eu perguntei por que o senhor mandou alguém da Oncinha aqui fazer pressão em vereador. Eu não falei nada disso. Não é esse o meu questionamento. Eu fiz um outro questionamento. Era só responder que realmente fez o que não fez. Mas então eu só quero que o senhor esclareça, por último, mais uma coisinha só. Em algum momento houve pronunciamento de algum vereador contrário à pavimentação no bairro da Oncinha? Ou um pronunciamento, ou algum documento? Houve? Só isso que eu quero saber. Eu não tenho visto, em momento algum, ninguém falando nada, né? Mas eu desconheço essa informação que eu estou incentivando, que o senhor colocou sim, mas eu desconheço. Ô, vereador, olha, eu acho que a pessoa tem que vir aqui, tem que falar o que pensa, tem que ser democrático. Da mesma forma que eu posso fazer uma menção, ele também pode, mas eu não quero que ele insista que eu estou dizendo que eu falei que ele foi incentivar alguém a pressionar o vereador aqui. Em nenhum momento nós estamos dizendo isso. Pela segunda vez que estou fazendo isso, não é essa a questão. A questão é bem pelo contrário. Eu quero saber, baseado em que houve esse mencionamento a eles, dizendo que nós não queríamos aprovar. É diferente uma coisa da outra. Eu peço ao convocado que responda objetivamente a pergunta do vereador, sem mencionar, né, nem sem acrescentar termos que ele não tenha dito anteriormente. Ok, presidente.
Então, vereador, acredito que o pessoal teve conhecimento através dos meios de comunicação e veio até a Câmara. Mas, vereador, em momento algum, o senhor perguntou, em momento algum, vocês, os vereadores, usaram tribuna ou meios de comunicações falando que era contra o asfalto da Oncinha. Isso aí, no momento oportuno, vereador, só para concluir, em momento algum, eu vi em momento algum vocês usaram tribuna falando que era contra o asfalto da Oncinha. Certo? Agora, o pessoal hoje, é o que eu falei, é uma coisa... Pode falar, vereador. E sem usar tribuna ou algum documento, o senhor ouviu algum vereador se pronunciar contrário à pavimentação lá do bairro Oncinha? Não, em momento algum eu não vi. Eu não vi. Bom, não havendo mais nada a tratar na presente sessão, damos a mesma por encerrada, desejando a todos boa noite.